Bom dia, estudantes do curso de História da Faculdade Estácio de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Falo do Rio Grande do Sul, mas a escola sobre a qual conversaremos é o Colégio Bonja, Santa Catarina. Eu estou na assessoria pedagógica do Colégio Bonja. E assessoria significa, na verdade, uma relação muito próxima com o colégio, uma relação constante de diálogo. Então, me sinto muito à vontade também para vocês, estudantes, conversar de uma forma talvez pedagógica, didática. Quero usar para trazer a fala de as respostas às perguntas de vocês, inspirar-me numa metáfora, a metáfora da orquídea. O que eu trarei para vocês sobre o projeto político-pedagógico do Colégio Bonja tem isso da orquídea. Nós falaremos da concepção pedagógica, assim, que poderá ser uma raiz, e essa raiz está interligada também com a dimensão teológica, com a dimensão filosófica do Bonja, está ligado ao perfil do aluno que nós queremos, ou seja, a gente pensa o projeto político-pedagógico do Bonja como algo muito especial que une todas essas raízes. Para nós, no Bonja, o projeto político-pedagógico é muito mais do que um documento. Ele é o nosso norte. Cada vez que a gente tem alguma dúvida em relação ao que rumo vamos, o que diz nosso projeto político-pedagógico, retornamos a ele. Ou seja, o projeto político-pedagógico da nossa instituição traduz esse rizoma, onde tudo está interligado. O jeito dos alunos se comunicarem, o jeito de falarmos. Eu sei, vocês já viram, que essa orquídea aqui, essa flor não é orquídea, mas no final eu explicarei por quê. Já passou a época das orquídeas aqui no Rio Grande, setembro tínhamos muito, poderia ter trazido uma orquídea para vocês. Mas então, é assim que nós olharemos cada raiz, cada caule para o projeto político-pedagógico do Bonja. É muito importante. Se tivermos situações que estão assim, como o galho agora, que está um pouco pendente, nós vamos e olhamos para essa situação. A gente não se amedronta, a gente olha e busca soluções em conjunto, tendo sempre como forte referência o projeto político-pedagógico. Então, eu trarei para vocês, olharei o roteiro das perguntas de vocês, espero contemplar tudo, qualquer dúvida que ficar, coloco-me também à disposição. Então, em relação à primeira pergunta, o processo de concepção do projeto político-pedagógico. Bom, o Bonja há anos tem seu projeto político-pedagógico. O que a gente faz é revisitá-lo. Em questão de 2 em 2 anos a gente revisita. Nós tínhamos revisitado ele em 2017 e novamente em 2019, em função da BNCC. Já trabalhávamos bastante por competências e habilidades, mas 2019 revisitamos e agora, claro, nos perguntamos em 2020 se há aspectos que precisamos retomar e como faremos. Então, na verdade, o nosso processo em 2019 de revisitação constava de diferentes etapas. Primeiramente, e vocês também perguntam, quem participa? A gente tem um GT do projeto político-pedagógico, é um GT constante na instituição, GT, grupo de trabalho, no qual participam professores representantes dos diferentes níveis de ensino e das diferentes unidades. Também temos representantes dos pais, dos colaboradores da instituição, e da equipe diretiva pedagógica. Como funciona? As pessoas que participam também, para não fazer um GT grande demais, para que possamos ouvir a voz de todos.
O GT dialoga com seus pares, os integrantes do GT. Eles são a voz do seu grupo. Então, a gente pensa em conjunto, a gente planeja umas primeiras reuniões, todos os passos que a gente dá ao longo de um ano, por exemplo, como foi o 2019, que foi a revisitação, e do qual surgiu esse projeto político-pedagógico. Creio que foi esse também que vocês localizaram no site da instituição. Bom, então a gente almeja, a gente sabe, nós em dezembro queremos chegar lá. Por quê? Porque em fevereiro, no início, a gente quer primeiramente que ele seja, o projeto político-pedagógico, sempre seja compartilhado com os professores. Compartilhar significa que cada professor recebe o seu projeto político-pedagógico. Cada professor recebe e não só recebe. Neste ano, por exemplo, a gente fez uma roda de conversa sobre o projeto político-pedagógico da instituição, do qual participaram professores e debatemos. A gente tenta trazer o mais próximo possível da realidade dos professores o projeto político-pedagógico, para que eles também entendam que não é um documento apenas. Ele é o apoio, né, gente? Bom, então, nesse contexto, as concepções que a gente, ano passado, identificou, as grandes concepções pedagógicas: autonomia, transculturalidade, inovação, corporeidade e criticidade. Como surgiram? Na discussão com esses diferentes grupos. E no final sempre temos um colegiado que aprova ou não aprova as sugestões trazidas. Se não aprova, sugere novos caminhos, mas a gente vai dialogando. Então isso, a autonomia com certeza, sujeito autônomo, sujeito pensante, sujeito que sabe que o conhecimento provavelmente o libertará. Transculturalidade, claro. Como também vocês adiante fazem uma pergunta e aí já respondem em relação a essa, a transculturalidade tem bastante a ver com o Bonja Internacional, que é justamente essa ideia do cidadão do mundo. Nós somos responsáveis por tudo. Assim como a orquídea representa a nossa instituição, também pode representar o pensamento sistêmico, toda a integração do mundo, ou seja, somos responsáveis pelas nossas atitudes em relação aos colegas, à instituição, à cidade, ao país e ao mundo. Então, esse sujeito que tem a oportunidade de dialogar com pessoas, por exemplo, agora num projeto que está sendo realizado com alguém da Austrália, troca ideias com um jovem da África, ele vai ampliando o seu leque de visão e, claro, com transculturalidade também, esse trânsito, esse cidadão que saiba olhar, que saiba intervir em prol da sociedade, que tem bastante a ver com os nossos princípios luteranos também, que daqui a pouco mencionaremos. Mas também, desculpe, tá? Eu acredito que isso faz parte da vida de professor também nessa época agora remota, tá? Que o gato vem dar uma passeada também. Então, continuamos, tá? Então, essa ideia e também a educação para a paz. Acredito que dentro do nosso eixo do Bonja Internacional temos muito forte isso. Essa educação para a paz não como a paz algo pacífico, mas me remete também à música de Maria Rita, quando ela diz, né? Não quero aquela paz de domingo de tarde a ficar assistindo simplesmente o programa do Faustão. Eu quero essa paz que me faz sair, que me faz enxergar as coisas, que me faz ver além do condomínio onde eu habito, para ver o mundo do outro. Então, veja, isso está interligado a Bonja Internacional. E aí vocês também têm uma pergunta aqui, e eu já trago essa pergunta também para esse contexto, novamente remetendo da orquídea. Quando vocês perguntam, eu retorno as outras perguntas depois, não esquecerei. Mas quando vocês perguntam sobre a filosofia luterana, né? Essa nossa identidade luterana, que também tem essa relação direta com a educação para a paz. O que isso significa? A identidade luterana caracteriza-se pelo diálogo constante
entre a pedagogia e a teologia. Isso significa o quê? Que as duas coisas não estão desvencilhadas. A nossa relação com o mundo deve ser com responsabilidade, com a responsabilidade de enxergar aquele sujeito com o qual a gente convive, como sujeito de direitos, como um sujeito que tem o direito de ser e deve ser quem ele é. Então, nós temos, dentro dos nossos princípios pedagógicos da rede sinodal, aliás, se vocês se interessarem, também existe isso. Nós temos os princípios pedagógicos da rede sinodal, a qual o Bonja pertence. O que é essa rede sinodal de educação? É uma rede que tem 52 escolas espalhadas pelo Brasil e que tem da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Cada uma das instituições da rede sinodal de educação tem a sua autonomia, ou seja, não depende, cada uma tem o seu projeto político-pedagógico. O que une todas as escolas na sua rede, e de novo aqui, na nossa rede, que nos une, são os princípios evangélico-luteranos que a gente segue. E entre eles estão os pedagógicos. E dentro dos pedagógicos, então, temos a dimensão do conhecimento, a dimensão institucional, a dimensão relacional e a metodológica. Então, na verdade, todas elas se integrando, mas que conhecimento é este que nós queremos promover? E acreditamos muito nisso, que vem de Lutero também, desse conhecimento que liberta. Esse conhecimento que liberta no sentido de poder transitar. Liberdade no sentido de ser responsável pela própria vida e pela vida do sujeito com o qual convivemos e com essa sociedade na qual estamos inteirados. Então a gente fala, e por isso olho aqui, na dimensão dos conhecimentos da rede sinodal, e o Bonja também se norteia por isso. Nós temos, primeiramente, a dimensão integral, que vê o ser humano como um todo, respeitando como sujeito histórico e relacional. Depois, vemos também, junto com o integral, o sujeito de uma forma, a educação de uma forma integradora. O que isso significa? Veja, então, sujeito integral, socio-relacional, e a educação de forma integradora porque respeita, contextualiza e interrelaciona cenários, situações e pessoas, saberes e conhecimentos de natureza diversas. Então, integradora e ainda sujeito, então, integral, uma educação integradora e, por isso, integrada. Por quê? E também integrada. Por quê? Porque nesta forma de enxergar e de viver a educação, nós nos reconhecemos como abertos para a diversidade, a multiplicidade, a transculturalidade e a transdisciplinaridade, que a gente tem como eixos fortes também no projeto político-pedagógico do Bonja. Então essa é a nossa relação. Em relação a quando vocês dizem sobre a filosofia luterana, então é isso, principais princípios. Nós temos, como já disse, então, essa liberdade, essa abertura ao jeito diferente de ser das pessoas. Por exemplo, eu cito um exemplo. Hoje de manhã, um pastor escolar enviou para o seu grupo, do qual eu também faço parte, eu atuo também em outras instituições, tá? Mas mesmo assim, então enviou uma mensagem da oração de São Francisco, que ontem foi o dia de São Francisco, e justamente ele colocou assim, porque somos uma escola e uma igreja que reconhece a diversidade e valoriza a diversidade, por isso temos a aprender com São Francisco. Então, São Francisco de Assis. Então, vejam que foi o de ontem, né? É isso que a gente vive, esse aprender conjunto, tá?
Então, gente, seguindo um pouco de vocês. Então, a questão da relação teologia, pedagogia, já falei. Vocês também perguntam sobre nossa capacitação docente, que agora a gente também está enfatizando a formação continuada. Isso é um eixo primordial para a gente. A gente acredita que o professor vem com uma formação boa da universidade, mas cabe a nós, a escola, promover dentro da instituição a pesquisa. Nós acreditamos na formação in loco, ou seja, professores que investigam sua prática, discutem essa prática, concordam, não concordam. Isso tudo, gente, que eu estou dizendo, não quer dizer que é tudo maravilha. Não, temos discussões, conflitos, porque não, nós não temos medo de conflito, não temos medo do erro, porque a gente aprende. E na nossa formação continuada, que ocupa um lugar muito especial no projeto político-pedagógico e na prática também, nós temos, na verdade, assim, toda uma programação para o ano que tem continuidade. Um momento de formação continuada está ligado ao outro. A gente, por exemplo, eu falo agora de 2021. Nós estamos começando a organizar a formação continuada para 2021. Nós temos um GT de formação continuada. Então, esse GT, qual foi a primeira tarefa? Hoje de manhã até fiz isso. Olhar, elaborar, nós elaboramos como GT um questionário aos professores, perguntando sobre como foi a formação nesse ano, claro. Tivemos que improvisar, fizemos formações diferentes do que eu planejava. Bom, isso não é novidade para ninguém. Mas já estamos olhando para o 2021. Então, sugestões dos professores de que forma, que temas eles gostariam de que fossem discutidos, mas também trazemos temas que a gente acredita como equipe gestora que devam ser discutidos com os professores, que urgem, que estão no horizonte, nossa BNCC sempre com uma retomada, nossos valores, nossos princípios. Então, é algo que a gente valoriza muito. Só para vocês terem um exemplo, nós estamos oferecendo a segunda curso de especialização só para nossos docentes. O primeiro curso de especialização foi sobre educação bilíngue, porque quando queríamos aprimorar, implementar o bilíngue, o Bom Dia Internacional, sabíamos que teríamos que ter professores com uma formação consistente. E como? Eles teriam que ter oferecendo. Então fizemos uma parceria com uma instituição superior e foi oferecido esse curso de especialização em educação bilíngue. E 2019 e 2020, com 38 professores da nossa instituição, oferecemos um curso de especialização em educação inovadora, que está ainda ocorrendo, mas com forte aspecto da pesquisa na escola, a pesquisa in loco. E aí foi um acerto essa educação inovadora, porque na verdade muitas das disciplinas que foram abordadas ajudaram muito agora, em tempos de aula remota. Esses professores puderam ajudar muitos seus colegas que não estavam na pós para trabalhar e dar continuidade. Bom, já sentiram que é um assunto do qual eu também gosto muito e bom, a instituição gosta e nós acreditamos nisso. Os professores também elogiam bastante. As metodologias e avaliações da escola. Bom, metodologias. Metodologia sempre é com ponto de interrogação, né? A gente busca muito incrementar, estamos enfatizando muito a ideia do protagonismo, que, aliás, também é um dos princípios da rede sinodal, o protagonismo do aluno. Então, temos isso como forte, essa autonomia nos estudos do aluno. E a metodologia ativa, como eu dizia, então, essa pós de educação inovadora está ajudando bastante a trazermos mais. Como? Se falamos, por exemplo, em argumentação,
uma das 10 competências da BNCC. Como isso acontece na prática? Se falamos em desenvolvimento da criatividade, o que significa a criatividade na educação infantil, nos anos iniciais e no ensino médio? Quais são as diferenças dessa formação? Tá? Então, a metodologia é sempre uma questão. E uma avaliação, o que batalhamos, pelo menos, é uma avaliação que seja coerente com os objetivos de aprendizagem. Consequentemente, a metodologia também precisa estar coerente, ou seja, então, nossa ideia sempre é assim, primeiro vem o porquê queremos trabalhar a temática, digamos agora, queimadas no Pantanal, por quê? E aí vem o como, olha a metodologia, e aí o quê, o que será abordado no sentido de aquilo que, como a professora, a gente gosta. Usarei filmes, usarei recursos, usarei o Padlet, como farei isso tudo, né? Então, na verdade, sempre acredito que, de novo, deixa eu pegar aqui minha flor, que tem essa relação. Como eu ensino, tem a ver com que aluno eu quero. Quem é esse aluno do Bonja? Que nós temos no PPP, perfil discente. Quem é ele? Como ele sairá um dia do Bonja? Bom, então, se eu estou dizendo no PPP que queremos um aluno questionador, bom, então a metodologia precisa fomentar esse pensamento crítico, né? Bom, se eu trabalhei com essa metodologia, então, como será a avaliação? Ela precisa ser coerente com isso. Muito bem. E, consequentemente, como isso se integra com as competências e habilidades? Ou seja, então, no momento que eu faço a avaliação, terei que refletir novamente. É coerente com as competências e habilidades que nós queremos trabalhar? Ok, então esse resultado é condizente, não é? Teria relação com a metodologia, talvez? Tem relação com esse ser, o nosso aluno, que faz ele estar vivendo? Lembram do nosso aluno integral? Então é isso, gente. Traz essa relação entre todos os aspectos, né? Muito bem, vamos ver qual eu ainda não respondi. Acredito que falte somente a pergunta sobre as atividades complementares. Bom, na nossa concepção também, perdão, quando falamos num aluno de formação integral, numa escola integrada e integradora, acolhendo, então, para nós é muito importante também a arte, o teatro, a dança, a música, esse sujeito integral, esse sujeito que, se estiver bem com ele mesmo, entenderá melhor os conteúdos. Se ele estiver bem com ele e na relação com o outro, ele sentirá vontade de participar das aulas. Então, como acontecem essas aulas complementares? São oferecidas, temos em torno de 20 atividades complementares, e os alunos podem escolher. Alguns têm continuidade de um ano para o outro, os outros são só um projeto de um ano, mas o aluno escolhe o que ele deseja, né? E claro, aí ele paga a diferença do que ele pagaria para para a mensalidade normal. Muito bem. Então, com isso, vou amarrando, que imagino que já conversei muito, talvez demais, né? Também meu contato fica disponível para vocês. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fecho trazendo novamente a flor, e vocês devem ter visto aqui que aqui temos um amor perfeito. Aí vocês me dizem, puxa, mas uma orquídea, um amor perfeito? É isso, gente. A educação deve permitir que a gente crie e que a gente não pense que toda orquídea, aos olhos de todos, seja vista como uma orquídea. Ela é uma orquídea, sim. Mas por que não enxergar? Por que não posso enxergar aqui um amor perfeito? E eu trouxe o amor perfeito para dizer para vocês. Existe amor perfeito? Creio que não.
Isso também faz parte da nossa filosofia luterana quando a gente diz somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Nós, como bonja, buscamos acertar e nesse caminho de acertar e de dar o melhor de nós, tendo o projeto como político-pedagógico, como diz, projetando no horizonte, mas não nos consideramos de certezas absolutas. Amor perfeito, não somos perfeitos, mas sabemos que estamos sempre buscando, aprendendo com quem está ao nosso redor e assim o convite. Gostaríamos de aprender também com vocês, estudantes de História da Faculdade Estácio de Cabo Frio. Gostaria de saber também quem vocês são. Gostaria de conhecê-los. Temos no Bonja um instituto superior, uma faculdade, mas também na rede sinodal a qual pertencemos. Temos, por exemplo, eu atuo numa outra instituição da rede sinodal, que é o Instituto Ivoti, Instituto Superior de Educação Ivoti, e temos o curso de História. Então fica também o convite para dialogarmos. E na Faculdade ILUSC Bonja temos a formação de professores de Educação Física, ou seja, estamos falando de licenciaturas. Nos encontramos nessa planta e fica o convite que a gente busque o amor. Perfeito, não perfeito, mas que a gente saiba investir. Muito obrigada, espero ter ajudado vocês e se quiserem o meu contato, a Fábio com certeza passará para vocês ou já colocará aqui mesmo o meu e-mail. Obrigada.